O gelo brotou do chão, subiu pelas raízes, invadiu os caules e, num único golpe, transformou em cinzas o que antes era ouro verde. Cafezais do norte do Paraná, símbolo de riqueza e prosperidade, foram dizimados. A temperatura caiu a impressionantes 6 graus negativos. No dia seguinte, a capa da Folha de Londrina foi direta e dolorosa. Não sobrou um pé de café. Antes de mergulhar nessa viagem no tempo congelante, já aproveita para se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade de viajantes do tempo. Aqui, cada vídeo é uma jornada por histórias que merecem ser lembradas. Se quiser e puder, considere se tornar um membro do canal, seja como um mochileiro, um desbravador ou um viajante do tempo. Cada apoio ajuda demais o projeto a crescer. Mas se não puder agora, tá tudo certo, só de assistir, curtir, compartilhar e comentar, você está ajudando muito. E se durante o vídeo aparecer a opção hypar, clica, por favor, e sem medo, é de graça e ajuda o conteúdo a alcançar ainda mais gente. Eu sou Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, esse é o fragmento de história de hoje. A Geada Negra de 1975, o dia em que o Paraná congelou. A sugestão do tema do vídeo de hoje foi do meu grande amigo Luiz Guilherme Burza. Até ele me mandou no intuito de eu deixar essa história para contar em julho, quando o acontecido vai estar completando 50 anos. Mas eu me empolguei com o tema e ele é tocante para mim em muitos níveis e eu explico melhor o porquê lá no fim. Mas enfim, vamos para a história. O frio extremo já tinha dado suas caras pelo sul antes, e com força. Em agosto de 1965, o sul do Brasil foi palco de uma nevada histórica, tanto pela intensidade quanto pela extensão. Os flocos brancos caíram em boa parte do noroeste do Rio Grande do Sul, se espalharam pelo meio-oeste catarinense e chegaram até o sudoeste do Paraná. No Rio Grande do Sul, a neve cobriu cidades como Santa Rosa, Alegria, Ijuí e Caxias do Sul. Em Santa Catarina, o frio congelante tomou conta das regiões serranas, e no Paraná, a neve caiu em Palmas, Clevelândia, Guarapuava, Francisco Beltrão e Barracão, além das cidades mais ao norte como Castro, União da Vitória e Ponta Grossa. Esse fenômeno marcou a época. Foi uma daquelas raras ocasiões em que o sul do Brasil se transformou, mesmo que por pouco tempo, num verdadeiro cenário de inverno europeu. E apesar de parecer algo distante da nossa realidade tropical, essas ondas de frio intenso voltam de tempos em tempos. Mas com elas trazem prejuízos, mudanças de rumo e histórias que merecem ser contadas. Antes da gente chegar no acontecimento da geada de 1975, vamos entender como as coisas funcionavam ali naquela época. O norte do Paraná já era protagonista de uma das histórias mais vibrantes da agricultura brasileira. Tudo começou lá em agosto de 1929, quando os primeiros tropeiros chegaram numa área entre Jataizinho e o que viria a ser a futura cidade de Londrina. Era o começo de uma nova era. No início, as terras recebiam financiamento em inglês, mas da década de 40 foram compradas por brasileiros. O café foi o grande escolhido, e não foi por acaso. A maioria dos colonos que chegavam à região vinham de cultivo do café, lá de São Paulo, Minas Gerais, por exemplo. Já sabiam mexer com um cultivo, era o que eles dominavam. Mas o que realmente atraiu tanta gente foi a terra fértil. Um solo vermelho, generoso, que prometia sustento, dignidade e uma vida próspera. A região era bem organizada, os colonos tinham moradia, comida na mesa, criavam seus animais, cultivavam além do café os seus próprios alimentos e nas folgas havia festas, encontros, uma vida comunitária pulsante. Era trabalho duro sim, mas com esperança de ter seu próprio pedacinho de terra. E tudo isso se tornou possível, em grande parte, graças à ferrovia construída pela Companhia de Terras, fundamental para atrair mais colonos e escoar a produção de café para exportação. Em 1932, os trilhos chegaram a Jataizinho, que na época era a freguesia de Jataí, e em 1935 a locomotiva já alcançava Londrina. Em 1972 a linha se encerrava em Cianorte. Gente do norte, do nordeste, do sudeste, famílias inteiras vinham para essa terra prometida em busca de uma vida melhor. Sonhavam em conquistar o próprio pedaço de chão. E muitos conseguiram. Mas o sistema das colônias começou a ruir nos anos 60, quando foi criado o Estatuto dos Trabalhadores Rurais.
um marco de direitos para quem vivia do campo. Salário mínimo, jornada definida, projeção trabalhista. Só que para muitos proprietários, conceder direitos significava perder o controle. E assim começou um movimento de abandono das lavouras de café em direção a atividades que exigissem menos mão de obra, como a pecuária. O modelo das colônias perdeu força e com ele os antigos benefícios que garantiam aos colonos um pedaço de terra para viver e produzir. Apesar das novas garantias legais, muitos trabalhadores perderam tudo. O sonho da terra própria virou poeira. Mas isso já era uma crise em movimento. Não foi exatamente a criação do Estatuto do Trabalhador Rural que provocou o início da decadência do café no norte do Paraná. Mesmo com o fim do sistema de colônias, as pessoas continuaram trabalhando nas lavouras. O cultivo do café ainda resistia. O problema maior veio de outro lugar, da terra e do céu. O solo, antes tão fértil, começou a dar sinais de esgotamento. O uso intensivo, ano após ano, sem descanso, desgastou a produtividade. Mas o golpe mais duro veio com o frio, as geadas, que já assustavam desde as primeiras décadas, começaram a se tornar ainda mais frequentes e intensas. Cada uma deixava um rastro de destruição, mas o golpe final ainda estava por vir. Uma dessas geadas mudaria a história da cafeicultura do Paraná e no país como um todo. Mas já que a gente chega lá. Segundo o engenheiro agrônomo Francisco Barbosa Lima, o Paraná naquela época era para o café o que Minas Gerais é hoje, o coração da produção nacional. Sozinho, o estado chegou a ser responsável por mais de 50% do café colhido no Brasil. Só que havia um fator de instabilidade sempre rondando os cafezais, as geadas. Por isso, era comum que os produtores segurassem parte da safra de um ano para o outro. Quando vinha geada e derrubava parte da produção, o preço do café disparava e quem tinha estocado lucrava. Hoje em dia a realidade é bem diferente. A produção de café no Paraná caiu drasticamente e quando vem geada, o preço não sobe mais. O pequeno produtor, em vez de lucrar, amarga prejuízo. Entre 1969 e 1981, o estado enfrentou 6 grandes geadas. Em 1969, uma geada forte e em 1972, uma ainda mais severa. Em 75, a pior de todas, a geada negra, a qual vamos falar com mais detalhes, e depois 2 geadas leves em 1978 e 1979. E por fim, uma geada mais forte em 1981. Depois disso, o clima deu uma trégua, foram 13 anos sem nenhuma geada grande, mas o estrago já estava feito. Não foi a primeira nem seria a última vez que o sul do Brasil enfrentaria momentos de frio intenso. Essas ondas de ar polar e até mesmo nevadas aconteceram várias vezes ao longo da história. Houve registros de eventos climáticos extremos também nos anos de 1928, 1942 e 1955. E mais recentemente, em 23 de julho de 2013, Curitiba voltou a ser palco de uma cena rara. Nevou por mais de 3 horas na cidade. Flocos de neve e chuva congelada foram vistos em vários bairros da capital paranaense. Essa nevada marcou o fim de um longo intervalo. Fazia 38 anos que o Paraná não via algo parecido. Desde 1975, ano da geada negra. E, ocasionalmente, ocorreram precipitações de neve por lá. Em 2021 também teve um outro episódio. Bom, mas afinal, o que é que foi essa tal de geada negra? A onda de frio que atingiu o Brasil em julho de 1975 foi uma das mais severas do século XX, especialmente no sul do país, onde causou enormes prejuízos para a agricultura. Em 17 de julho de 1975, nevou praticamente o dia inteiro em Curitiba. A cidade ficou coberta de branco e o frio intenso também levou neve para as serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Foi o resultado de uma combinação poderosa: chuvas, temperaturas negativas e vento moderado a forte. Em Curitiba, os termômetros chegaram a marcar menos 2 graus Celsius, mas o frio foi ainda mais cruel em outras regiões. Palmas, no sul do Paraná, bateu impressionantes menos 11,5 graus. Essa frente fria se espalhou por quase todo o Paraná. Até mesmo cidades ao norte do estado, como Londrina, registraram temperaturas negativas. E é aí que entra o fenômeno que marcou aquele ano na história paranaense, a geada negra. Ela não é uma geada comum. Na verdade, o termo geada negra é até meio enganoso. Não tem aquela camada de gelo branquinho sobre a planta, o que é característico da geada e é chamado de geada branca. O que acontece é ainda mais devastador. O ar é tão seco e tão frio que a seiva dentro da planta congela.
a planta morre por dentro. O que se vê depois como resultado, as folhas e os galhos ficam escuros, queimados e mortos. E foi exatamente isso que aconteceu com os cafezais no norte do Paraná. Essa geada destruiu milhares de hectares de plantações e teve consequências sociais e econômicas imensas. Não foi só o café que sofreu, mas ele foi, sem dúvida, o maior símbolo da tragédia climática de 1975. Aquele 18 de julho provavelmente jamais saiu e jamais sairá da memória de muitos moradores do Paraná, principalmente daqueles que viviam no norte do estado, onde a agricultura era o coração pulsante da vida. Naquela madrugada, a geada atingiu em cheio as plantações da região e o café, o grande símbolo da economia paranaense na época, foi praticamente dizimado. 2 dias antes, havia chovido e o solo estava bem encharcado. E na véspera, desde as 4 horas da tarde, o frio já dava sinais que viria com força. Às 6 da tarde, os termômetros já marcavam 0 grau. Ninguém dormiu naquela noite. O medo do prejuízo tirou o sono de muita gente. Era uma angústia coletiva. A geada chegou e congelou a terra ainda úmida. O café foi morrendo pela raiz. E quando o dia amanheceu, o que normalmente aconteceria com o sol, a planta escurecer, já havia acontecido durante a madrugada. Os pés de café já estavam todos queimados, escurecidos e sem vida. O desânimo foi geral. O estrago era visível, brutal. Pessoas choravam ao ver o trabalho de anos virando cinzas em uma única noite. A única saída era cortar tudo e começar de novo. Os pequenos agricultores não tinham outra opção. Mas nem todos aguentaram. Muitos arrancaram os pés de café e prometeram nunca mais plantar aquilo. Segundo os registros, naquela madrugada, os termômetros marcaram menos 3,5 graus no abrigo meteorológico e menos 9 graus Celsius na relva. Um frio que matou a lavoura e congelou a esperança de muita gente. Foi um golpe devastador para a agricultura e para a economia do estado, que mergulhou numa grave recessão. Imagina, num dia você vai dormir com a sua lavoura verde, promissora, e no dia seguinte acorda e está tudo destruído, tudo queimado. Há relatos de que o chão estava tão congelado que ao caminhar pela terra se ouvia o estalar debaixo dos pés. E o pior é que o prejuízo não foi só material, foi emocional e psicológico. Houve relatos trágicos de pessoas que tiraram a própria vida por não suportarem a perda. E por que é tão triste ter que cortar o café? Porque não se trata apenas de cortar uma planta, trata-se de perder anos de dedicação, investimento, espera e esperança. O café não é uma cultura de ciclo rápido. O tempo, desde o plantio até a colheita dos primeiros frutos, costuma ser de 2 a 3 anos, podendo variar conforme a variedade e as condições do cultivo. Em alguns casos, com muito cuidado, a planta começa a frutificar um pouco antes, mas a produção só ganha força a partir de 2 anos e meio. Depois da florada, o grão leva cerca de 7 meses para amadurecer, ou seja, é um processo bem lento que exige muita paciência, técnica e até um pouco de fé. Cada etapa conta: o período de recuperação da lavoura após a colheita, os cuidados com a adubação, a poda, o controle de pragas. Com a chegada das chuvas e o aumento das temperaturas, a planta inicia um novo ciclo e a florada que se segue depende diretamente de como foi tratado o solo e a planta nos meses anteriores. Mas a geada negra de 1975 interrompeu brutalmente esse ciclo. Não houve tempo de recuperação, não houve segunda chance. A temperatura foi tão baixa e o impacto foi tão severo que as plantas foram queimadas até a raiz. Em alguns raros casos, a raiz sobreviveu e chegou a emitir brotos, fracos, debilitados, sem vigor, mas a maioria das lavouras teve que ser completamente renovada. Isso significava começar tudo do zero. O Paraná, então, enfrentou não apenas a perda de uma safra, enfrentou a aniquilação de um futuro próximo. Agricultores que contavam com aquela produção para sustentar suas famílias viram-se sem saída. Pequenos produtores perderam absolutamente tudo. A economia do estado estremeceu e o que antes era um campo verde cheio de vida e promessas virou um cenário cinzento, silencioso e cheio de luto. E como o estado superou esse acontecido? A recuperação após a geada foi um processo lento, doloroso e cheio de incertezas. Muitos agricultores, ainda atordoados pela dimensão da perda, tiveram que tomar decisões difíceis. Alguns diversificaram as suas atividades agrícolas, passando a plantar outras culturas menos sensíveis ao frio, como a soja, o trigo e o milho. Outros abandonaram o campo, migrando para as cidades em busca de emprego. Houve também quem, por orgulho ou falta de opção, permaneceu no lugar onde estava e
e começou tudo de novo. O governo, junto às cooperativas e entidades do setor agrícola, prestou apoio técnico e financeiro na tentativa de amenizar os efeitos da tragédia. Foram concedidos financiamentos, renegociações de dívidas e programas de assistência rural. Mas mesmo assim, o prejuízo foi irreversível para milhares de pessoas que dependiam direta ou indiretamente do café. Pequenos produtores perderam as suas terras, empresas fecharam as portas, famílias inteiras deixaram a região em busca de novas oportunidades. Quem ficou, arregaçou as mangas. A reconstrução do norte do Paraná não foi apenas econômica, foi emocional, cultural, humana. Uma nova etapa se iniciou, marcada pela resiliência e pelo aprendizado. A geada negra serviu de alerta, era preciso se adaptar. Esse ano de 2025, em julho, vão se completar 50 anos daquele episódio que mudou para sempre a paisagem agrícola e social do Paraná. E embora o tempo tenha passado, as cicatrizes deixadas por essa tragédia continuam vivas na memória de quem viveu ou herdou as consequências desse trauma coletivo. Imediatamente após 1975, o Paraná nunca mais recuperou a liderança na produção cafeeira. O golpe foi tão duro que muitos produtores, desanimados com a imprevisibilidade do clima e temendo um novo desastre, optaram por abandonar o café. A diversificação agrícola se tornou uma saída não apenas econômica, mas emocional, uma forma de se proteger da vulnerabilidade sentida tão intensamente naquela época. Mas depois da geada, o que se seguiu foi talvez a parte mais trágica de toda essa história. Com as plantações devastadas e os empregos escassos, milhares de trabalhadores rurais foram obrigados a deixar o campo em busca de uma nova vida nas cidades. Esse êxodo rural gerou uma migração massiva e desordenada para as periferias urbanas. Chegando ali sem qualificação e sem estrutura, muitos encontraram apenas mais miséria e exclusão. Dessa realidade surgiram os boias-frias, os trabalhadores volantes que, sem vínculo formal de emprego, viviam à margem dos direitos trabalhistas. Esses homens e mulheres, muitos deles ex-cafeicultores ou filhos de pequenos agricultores, foram vítimas da combinação cruel entre o desastre climático e a modernização excludente do campo e a concentração fundiária. A geada de 1975 foi, portanto, mais do que um fenômeno climático, foi um estopim de uma mudança social profunda e bem dolorosa. Muitos seguiram a rota do café para outros estados, como Minas Gerais, em busca de terras ainda férteis ou de um novo emprego em grandes lavouras. Algumas cidades do norte paranaense praticamente desapareceram. Linhas aéreas deixaram de operar, distritos foram desativados e os patrimônios agrícolas da época viraram ruínas ou ficaram soterrados pela mata e pelo tempo. O que restou foi uma herança silenciosa, mas ainda presente. Cada estrada de terra batida, cada lavoura que resistiu, cada história contada por quem viu a geada branca como neve e depois o café carbonizado como carvão, tudo isso é parte de uma memória coletiva que merece ser lembrada. Principalmente Londrina e Maringá receberam uma grande parte desse contingente de imigrantes. Eram cidades promissoras, em franco crescimento, mas não estavam preparadas para uma onda tão intensa de pessoas vindas do campo. A infraestrutura urbana era limitada e logo surgiram as favelas improvisadas nas periferias, formadas por famílias que buscavam apenas um lugar para recomeçar, mesmo que fosse de maneira precária, insegura e invisível aos olhos do poder público. Sem acesso a emprego formal e com pouca ou nenhuma qualificação para os serviços urbanos, muitos desses migrantes acabaram voltando para o mesmo tipo de trabalho que faziam antes, o trabalho rural, mas agora em uma condição muito mais frágil e instável como boias-frias, expressão que viria a se tornar símbolo de exploração e abandono no campo brasileiro. Estima-se que quase 1 milhão de trabalhadores tenham passado por essa condição no Paraná. A rotina era brutal. O dia começava ainda de madrugada, por volta de 4 ou 5 da manhã. Os boias-frias se reuniam em pontos de encontro nas periferias das cidades ou em beiras de estrada, onde aguardavam o transporte, muitas vezes fornecidos por gatos, recrutadores informais que intermediavam o contato com os fazendeiros. O transporte era feito em caminhões abertos, improvisados, sem qualquer adaptação para carregar pessoas, sem bancos, sem cintos, sem teto. Amontoados como cargas, os trabalhadores enfrentavam sol, chuva e frio nas carrocerias dos chamados paus de arara. Superlotados e inseguros, esses caminhões levavam os boias-frias a distâncias que podiam ultrapassar centenas de quilômetros, tornando o trajeto uma prova de resistência física e mental, antes mesmo de começar a trabalhar. Chegando às fazendas,
A jornada mal havia começado. Eram mais 10 a 14 horas de trabalho braçal intenso, com pouquíssimas pausas, condições insalubres e sob total exposição do tempo. As tarefas incluíam colheita manual de café ou de cana-de-açúcar, capinas pesadas e plantio, sempre sob pressão de produtividade e com riscos constantes de acidentes. Esses trabalhadores invisíveis ao Estado e à sociedade enfrentavam também condições alimentares precárias. Levavam de casa suas marmitas, muitas vezes feitas na noite anterior, sem possibilidade de esquentar ou armazenar com segurança, e daí o nome boia fria. A modernização da agricultura, com o uso de máquinas e agrotóxicos, a concentração fundiária e a flexibilização das leis trabalhistas agravavam ainda mais a situação desses trabalhadores que não tinham seus direitos garantidos e eram tratados como temporários descartáveis. Acidentes eram comuns durante o transporte e nas lavouras. A falta de equipamentos de segurança, a exaustão física e o desrespeito às normas básicas de trabalho transformavam o cotidiano em uma roleta de sofrimento e riscos constantes. Muitos desses acidentes nunca foram oficialmente registrados e os trabalhadores seguiam invisíveis, sem voz, sem proteção legal. Ainda assim, surgiram resistências. Sindicalizações, movimentos sociais e denúncias públicas começaram a dar voz aos boias frias a partir da década de 80. A luta por melhores condições, por reconhecimento e por dignidade virou bandeira para muitas lideranças rurais e urbanas, especialmente no contexto da redemocratização do Brasil. Mas o rastro deixado por essa realidade ainda hoje é visível, nas memórias de quem viveu, nas cicatrizes de quem resistiu e no silêncio de muitas vozes que não chegaram a ser ouvidas. Sim, o Paraná se recuperou, mas não sem cicatrizes. De um lado, a derrocada da cafeicultura tradicional e o deslocamento forçado de milhares de famílias. Do outro, o surgimento de uma nova matriz agrícola mais diversificada, moderna e adaptada ao novo cenário climático e econômico. Essa transição, no entanto, teve um custo social alto, que não pode ser ignorado. Os boias frias, as favelas urbanas, o abandono das pequenas cidades interioranas, a desestruturação das comunidades inteiras, tudo isso compõe o lado invisível desse reerguimento do Paraná. Mas é verdade, o Estado soube reagir. A partir da década de 80, a soja encontrou terreno fértil, não apenas no solo, mas na estrutura produtiva que se reorganizava. Vieram também o milho, o trigo, a pecuária intensiva, os cooperativismos fortes, a mecanização e a pesquisa agrícola, alavancando o Paraná a uma nova condição no cenário do agronegócio brasileiro. Hoje o Paraná figura entre os maiores produtores do país, mas por trás dos números e da grande força agrícola há uma história feita de perdas e reinvenções. A geada negra destruiu plantações, mas também revelou a resistência de um povo e a capacidade de um estado de se reinventar diante da adversidade. Hoje, embora o café não seja mais protagonista na produção paranaense, ainda há espaço para ele, principalmente nos chamados cafés especiais do Norte Pioneiro, que conquistaram reconhecimento de qualidade dentro e fora do Brasil. O norte do Paraná, que havia sido palco de tanta dor, renasceu com mais força e diversidade, e hoje é uma das regiões mais produtivas do Brasil justamente porque aprendeu com o passado a nunca subestimar a força da natureza e a importância de estar preparado para ela. Uma história que precisa ser contada não apenas em estatísticas, mas nas vozes daqueles que carregaram a terra nas mãos, seja nos tempos do ouro verde do café, seja nas lavouras mecanizadas de hoje. E aqui a gente chega no fim de mais uma história, e essa me toca profundamente porque ela também faz parte da minha família. O meu avô, os meus pais, todos foram boias frias. Os meus sogros também viveram essa realidade. A minha mãe conta que ela e o meu pai viviam pegando qualquer trabalho que aparecia, subiam naqueles caminhões lotados para ir para trabalhar no corte da cana, panha de café, ganhando muito pouco. Uma vez, o meu avô Geraldo, que morava no sul de Minas, conseguiu um trabalho em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Eles se mudaram para lá e ele passou a trabalhar nesse regime de boia fria, pegando o caminhão todos os dias para ir cortar cana. Até que um desses dias chegou uma notícia na casa deles. Minha mãe ainda era criança. Um dos caminhões havia se acidentado e pegado fogo, e muitos haviam perdido a vida sendo carbonizados. Imagina o desespero. Elas foram atrás tentando descobrir se era o caminhão que o meu avô estava. Felizmente, não era, ele estava vivo, mas muitos dos seus colegas e conhecidos morreram naquele acidente. Esses casos com os caminhões paus de arara eram frequentes, e não era um povo que vivia, era um povo lutando apenas para conseguir sobreviver,
trabalhando pesado e ainda correndo risco de vida no caminho de ida e de volta. É muito triste ver os relatos de quem passou por isso, e a minha família é uma sobrevivente dessa vida sofrida do homem e da mulher do campo. E você, já sabia de tudo isso? Essa realidade também faz parte da sua família ou é algo totalmente novo para você? Já parou para pensar na imensidão de vidas, histórias e realidades que existem por aí, mas que a gente nem faz ideia? Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha com alguém que possa se interessar também e não se esquece de se inscrever no canal e não perder nenhuma das nossas histórias. Na descrição do vídeo você encontra todas as informações e fontes que usamos para compor o roteiro de hoje. Muito obrigada, Burza, pela sugestão do tema. Eu fico por aqui. Uma ótima semana para todos vocês, meus queridos viajantes, e até a próxima história.